Olá, queridos estudantes do Colégio Cometa. Aqui quem fala é o professor Max da disciplina de Química e nessa aula eu apresentarei a segunda parte da correção comentada sobre os exercícios passados no PCD de número 21. O que é o efeito estufa? O ser humano é o responsável pela sua existência? Então vamos ver no desenho como é que se dá o efeito estufa. A nossa fonte de energia, nossa principal fonte de energia natural, né, energia luminosa, é o Sol. O Sol, ao emitir raios solares, né, chega até a Terra, até a superfície da Terra. Uma parte desses raios solares ele vai ser dissipado, vai ser perdido para a outra parte do universo e uma parte vai ser retida. E essa retenção de calor ela acontece pelos gases estufas, né? Então, o efeito estufa ele é o aprisionamento de calor na troposfera, causado pela presença de gases do efeito estufa. O ser humano ele não é responsável pela sua existência, já que o efeito estufa deixa bem nítido isso para vocês. É um evento natural, tá? Porém, as atividades humanas, né, pode intensificar o efeito estufa. E é aí que mora o problema, né? O efeito estufa ele é necessário porque é a partir dele que nós temos condições favoráveis para a nossa produção e reprodução, né? Porém, a intensificação desse efeito estufa, causado pelas nossas ações enquanto humanos, pode aumentar essa taxa de calor e provocar ou impulsionar desastres ambientais. Quais são os gases responsáveis pelo efeito estufa presentes em maior quantidade na atmosfera terrestre? Os gases responsáveis pelo efeito estufa são o dióxido de carbono, o metano e o vapor d'água. Esses são os principais gases. O Jornal Nacional do dia 11 de setembro de 2014 trouxe a seguinte informação, abre aspas, a camada de ozônio volta a ficar mais grossa, afirma relatório da ONU. O buraco que aparece todos os anos em cima da Antártica está parando de crescer. Os cientistas atribuem essas notícias boas ao fim do uso do gás CFC, que destrói o ozônio. A reação e degradação do ozônio ocorre primeiro pela decomposição das moléculas de CFC, por meio da radiação solar na estratosfera, liberando átomos livres de cloro, flúor ou bromo. Os átomos livres dos halogênios agem como catalisadores na decomposição do ozônio. Esse catalisador será regenerado, causando um efeito devastador para o processo. Fonte Jornal Nacional, São Paulo, TV Globo, 11 de setembro de 2014. Escreva as reações químicas que representam a degradação do ozônio a partir de um átomo livre de cloro. Tá? Antes de responder essa alternativa, eu gostaria de dizer para vocês o que são os catalisadores. Tá? Catalisadores são substâncias que elas vão interferir na energia de ativação de uma reação, ou seja, quanto mais catalisador tiver presente em uma reação, quando tiver a presença de catalisador, mais rápido a reação tende a acontecer. Um exemplo de catalisador natural são as enzimas, tá? Agora vamos para a resposta da questão. Então, escrever a reação sobre a degradação do ozônio a partir de um átomo livre de cloro. Então, temos o ozônio gasoso, né, reagindo com átomo livre de cloro, formando oxigênio e um óxido de cloro, tá? Só que, como todo catalisador, ele tende a ser regenerado, tá? E a letra D pede a reação de regeneração desse halogênio. O óxido de cloro, produzido na primeira etapa, ele vai reagir com mais ozônio, formando o cloro, o átomo de cloro, né, o cloro livre, mais gás oxigênio.
o que é a chuva ácida e quais são os gases responsáveis por ela. Então, mostrando essa figurinha para ilustrar, né, e dizer para vocês que a água da chuva ela é naturalmente ácida, ou seja, apresenta valores de pH menores que 7. Porém, para a água da chuva ser considerada um problema ambiental, a chuva ácida deve apresentar valores de pH menores que o valor já ácido da chuva normal. E isto vai acontecer devido à presença de gases que reagem com a água, formando ácidos inorgânicos. Esses gases responsáveis pela chuva ácida são principalmente o dióxido de carbono, o monóxido de nitrogênio e o dióxido de nitrogênio, e os óxidos de enxofre, o dióxido de enxofre e o trióxido de enxofre. Escreva as reações de formação da chuva ácida para cada gás envolvido. Então, quais são os gases que nós vimos na questão de número 16? CO2, NO, NO2, SO2 e SO3. Então, vou mostrar a reação e justificar porque cada um acaba contribuindo para diminuir mais o pH da chuva. O CO2, reagindo com a água, vai formar o ácido carbônico. O SO, monóxido de enxofre, reagindo com oxigênio, dá origem ao dióxido de enxofre, tá? Esse dióxido de enxofre, por sua vez, reage com mais uma certa quantidade de oxigênio presente na atmosfera, formando o trióxido de enxofre. E finalmente, tá? O trióxido de enxofre que reage com a água, formando o ácido sulfúrico. Então perceba que para formar o ácido a partir do óxido de enxofre passa por 3 etapas. A primeira de formação do dióxido de enxofre, a segunda de formação do trióxido de enxofre e a terceira a partir da formação do trióxido de enxofre, a formação do ácido sulfúrico. Já o óxido de nitrogênio vai reagir com certa quantidade de oxigênio, produzindo dióxido de nitrogênio, que por sua vez reage com água e produz o ácido nítrico e o ácido nitroso.